Bem-vindos ao Diário da Região TV, mais um round do Em Guarda. Desde o pós-guerra, que Israel mantém uma tradição militar, todo mundo viu a última batalha de Israel, é um Estado armado. E por trás de toda essa blitz militar, tem um processo marcial ali que é muito histórico. E aqui no Brasil nós conhecemos bem, que é o Krav Maga. E quem vai falar desse sistema de luta, que é israelense, está aqui conosco. Bem-vindo, professor Robson Blasquez. Isso, Márcio. Opa, bem-vindo ao Em Guarda. Bem-vindo, Shalom. professor. Por favor. Obrigado, dá licença. Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Professor Robson Blasquez, de onde vem o Blasquez? O Blasquez é descendência espanhola. Oh, Espanhol. longo percurso, né? Meu avô veio de lá pequeno, né? Meu pai nasceu aqui, eu sou neto de espanhol. Neto espanhol, longo percurso, longa estrada, e a sua técnica de luta também, né? Cruzou os mares para chegar até o Brasil. Mas estamos aqui agora, né? Difundindo a nossa técnica, né? Técnica do Krav Maga, que veio de Israel, né? Todo mundo aí já sabe. E a gente está aqui procurando fazer um bom trabalho aí para divulgar essa Uma das arte. conversas que eu tive eu falo mestre, né? Ele fala, não, me chama de professor. Professor. Mas é assim, né? O Blasquez, o mestrão, uma das falas dele, né? Ele diz assim que Krav Maga não tem competição, não tem torneio, porque é impossível fazer um torneio disso, né? Isso. É verdade, o Krav Maga ele foi criado, né, para real, né, para uma defesa pessoal criada para uma situação de agressão real, né? Então assim, não tem competição, não tem juiz, não tem regra, porque na rua você não tem nada disso. Você tem que estar preparado para uma reação diante de uma ação, de uma violência verdadeira ali, né? Então a gente não tem aí categoria de peso, tatame, juiz, troféu, né? O troféu que a gente tem é a nossa integridade física, é conseguir voltar para casa, né? Sem sofrer aí a violência que hoje está na rua aí, né? Em todos os lugares, né? A gente ouve falar de violência, de agressão, isso todo dia é tão notícia que o pessoal hoje já consome de uma forma, infelizmente, consome de uma forma natural, parece que torna-se comum, né? A sociedade hoje ela está totalmente, como que eu posso te falar, é uma coisa que virou normal, como você disse, né? Hoje você assiste um noticiário na TV, você só escuta falar de agressão, é violência, é morte, né? Então assim, hoje é uma arte que está sendo muito procurada, né? Porque o índice hoje de violência no Brasil, não só no Brasil, né? No mundo todo, mas no Brasil está muito grande, né? Mestrão, assim, hoje YouTube tem muitas tutoriais de defesa pessoal, de luta. Um dia eu estava vendo uma molecadinha brincando, assim, brincando e tal. Não dá, na minha época, o pessoal, a gente falava, o cara deu um rodo no outro, sabe? Coisa assim, muito. Hoje em dia, a molecadinha brincando, você vê a molecadinha em postura de guarda, sabe? Já se tornou uma coisa meio que natural, né? Então parece que também há um consumo de luta muito intenso hoje. Como o Krav Maga, ele mantém o seu padrão nesse. Porque hoje todo mundo sabe fazer posição de guarda ou tem uma noção de luta. Sim. O acesso à informação hoje está mais fácil, né? Através da internet aí, como você falou, tem tutoriais, né? Tem N professores ensinando como fazer isso ou aquilo, né? Óbvio que sem um acompanhamento profissional, realmente você aprender os detalhes com o professor faz uma diferença imensa, né? Mas o pouco que se aprende, acaba aprendendo alguma coisa, né? E dependendo da índole de quem aprende, ele vai usar para o bem ou para o mal, né?
Então, assim, hoje, diferente de antigamente uma briga de rua era uma coisa totalmente despreparada. Hoje, dificilmente você vai encontrar alguém totalmente despreparado na rua, né? E a violência hoje ela é gratuita, né? A pessoa está andando na rua hoje, de repente ela vai estar sendo agredida, não sabe nem por quê, nem por quem, e até com uma certa técnica, né? Você É. escuta dizer aí por várias vezes, até mesmo no centro de São Paulo, que hoje quando se faz um assalto, a molecada vai, dá um mata-leão, Isso. derruba no chão e imobiliza e tudo, né? Então, assim, isso faz com que seja mais necessário ainda você aprender de uma forma inteligente aí a se defender. E o Krav Maga, eu acredito assim, ele se adapta a todo esse sistema, porque se a defesa pessoal ou conhecimento de luta hoje é comum, eu acredito que o Krav Maga ele também se adapta a, a essa nova realidade. Sim, sim, é. Na verdade, o Krav Maga Caveira é justamente isso, né? É um Krav Maga que deu uma modernizada na técnica. O que seria isso? Ele adaptou, né? O mestre Wesley, ele adaptou do Krav Maga Mestre tradicional. Wesley, ele é É o o fundador? fundador do Krav Maga Caveira. A caveira. Isso, do Krav Maga Caveira. Então, assim, ele foi lá fora, conheceu muitos países, né? Vários mestres, né? Do Krav Maga e outros tipos de defesa pessoal também. E ele pegou tudo isso, né? E fez uma adaptação do Krav Maga tradicional para o Krav Maga Caveira, que seria justamente essa adaptação para a nossa realidade aqui, para a nossa realidade brasileira, né? A gente não pode, por exemplo, negar o fato de que a gente vive num país do jiu-jitsu, né? Onde, diferentemente de Israel, não existe, não funciona bem assim. Lá a realidade é outra, né? É fuzil, é aquela coisa de guerra na rua. Não que aqui também já não esteja chegando Isso. nesse ponto, né? Mas assim, a nossa realidade aqui, ela necessitava de uma adaptação para uma situação realmente de se enfrentar uma coisa no solo, né, uma defesa de solo, realmente não só evitar ir para o solo, mas realmente saber como lidar com uma situação com alguém que sabe o jiu-jitsu, por exemplo, né? Então, saber a técnica do jiu-jitsu, ele adaptou, ele fundiu isso também, né? Então, saber a técnica, saber sair de um golpe desse também se torna importante, né? Então, assim, ele modernizou nesse sentido, né? Fez essa adaptação para a nossa realidade aqui. O Krav Maga é o que? É defesa pessoal? O Krav Maga, na verdade, ele é conhecido mundialmente como a arte da defesa pessoal e não como arte marcial. Né? Ele é estritamente focado em defesa pessoal. Defesa pessoal. Somente defesa pessoal. Óbvio que isso é buscado, né, em outras artes marciais, né? Então entram aí técnicas do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do boxe, né? Mas tudo voltado para defesa pessoal. Seria uma síntese, né? É uma síntese voltada para defesa pessoal. Então, assim, aperfeiçoada, né? Não é aquela coisa que você aprende, será que vai funcionar? Não. É uma coisa testada realmente. Após a criação, né, do Estado de Israel, né? E a partir de antes disso já se praticava, né? O criador, o Emil Lichtenfeld, ele que treinava, né, o pessoal antes da criação do Qual o Estado. nome do criador? Emil Lichtenfeld. E aí, a partir daí, da criação de Israel, já se tornou o sistema de defesa de corpo a corpo, né? Da IDF, né? Que é as forças de Israel, das polícias especiais, do serviço secreto de Israel, né? Então já se tornou parte de toda essa retaguarda da segurança de Israel. E depois disso já foi difundido no mundo todo aí, né? Hoje é sabido que a SWAT, a CIA, o FBI, todos eles incorporaram, né, essa técnica e hoje eles faz parte aí da... O Krav Maga, ele tem, claro, que ele tem os fundamentos para principiantes, vai evoluindo como toda técnica, como todo curso, né? Sim, sim. Chega ao ponto de você trabalhar com armas, né? Sim, você vai aprender a se defender com mãos vazias, né?
tem nada. Você vai aprender a se defender de ataque com faca, com pistola, né? Bastão, enfim, tudo, né? Porque na rua não se tem regras, né, Márcio? Então você não sabe o tipo de agressão que você pode sofrer, né? Então você vai estar preparado para qualquer tipo de agressão. Então é assim, a única arte no mundo que ela tem uma resposta para qualquer tipo de agressão, seja ela qual for, seja de um agressor ou mais de um agressor, né? Seja armado ou desarmado. Então você vai estar apto, né, a ter o conhecimento de saber lidar com Até cada porque situação. o berço do Krav Maga é militar, né? Totalmente militar, totalmente militar. Depois que o IME acabou abrindo, né, para sem ser militar, né, e aí sim acabou difundindo aí, hoje nós podemos estar aí tendo acesso a essa arte aí, mas no início era só militar. Mas para você chegar hoje ao Krav Maga, sua caminhada vem de longo tempo, né? Claro, e passando por várias experiências de luta, não é isso? Sim, sim, eu comecei quando criança ainda, né, muito lá atrás, né, a gente não tinha muito acesso às artes marciais, né, eu lembro que quando eu era criança a gente tinha um acesso, pouco que tinha era o judô, né, mas assim, pratiquei um pouquinho, pratiquei karatê, né, pratiquei taekwondo, que foi onde eu me desenvolvi bastante na época, e aí foi crescendo, Kung Fu, Wing Chun, né, pratiquei também o kickbox, tive algumas graduações aí, Muay Thai, e depois eu conheci o Krav Maga, que foi onde eu realmente me encontrei aquela procura, né? Porque a gente pratica, a gente sabe que dentro de um ringue, né? A gente sabe que num tatame vai funcionar, né? Aquele esporte de contato, vamos dizer assim, aquela arte marcial, vai funcionar. Mas na rua nem tudo vai funcionar. Você, na verdade, você sabe lutar, mas não está preparado para uma defesa, para uma situação realmente, né? De rua aí, onde você não vai ter regra, juiz, não vai ter nada ali assegurando a sua integridade. Então, assim, no Krav Maga você encontra essa junção de tudo isso daí, né? Então, assim, a minha experiência que antecedeu aí o Krav Maga vem de longa data. O Krav Maga eu tive o primeiro contato no comecinho dos anos 2000, né? 2006 eu comecei a praticar o Krav Maga, né? Comecei pelas escolas tradicionais, aí conheci as escolas, cheguei a me graduar também, né? Cheguei a me graduar como professor, inclusive. Aí depois eu migrei para o Krav Maga Caveira, por N fatores aí, inclusive o que eu estou te falando em relação a essa adaptação para a nossa realidade, aí essa consciência que existem diferenças, né? De cenário, Israel né? para o Brasil, o cenário é completamente diferente, né? E o Krav Maga Caveira, ele te favorece nesse sentido aí, de você estar praticando, treinando uma coisa que é a sua realidade ali, é o dia a dia. Então, se você for precisar usar, você está preparado para isso. E quando você está falando com seus alunos, ou seja, principalmente os iniciantes, é uma responsabilidade, né, mestrão? Porque Sim, sim. traz aí uma realidade de rua e eu acredito que o seu cuidado em deixar claro, né, na prática do iniciante, para ele se sentir confortável na técnica, mas principalmente para não se expor, não é isso? Porque imagino que o cidadão fala, agora eu sei me defender. Na verdade, o que a gente passa, né, o que a gente prega é que a pessoa ela não tem que se engrandecer por saber se defender, né? Ele tem que manter a humildade dele, né? Uma situação de defesa pessoal na rua, você nunca vai estar ali armado, né? Você percebe que vai acontecer uma situação, você já não vai ficar ali armado, esperando que aconteça, porque você já vai dar esse start para o seu agressor de que você sabe fazer alguma coisa. Então, na defesa pessoal é muito importante também, Márcio, o fator surpresa. A pessoa ela não está esperando que você sabe alguma coisa ou que você vai ter algum tipo de reação. Então, a hora que a agressão acontece, a surpresa dele acaba sendo maior do que esperada, porque ele não espera o que vai acontecer. Você vai estar preparado para ter essa reação. Então, assim, a gente prepara o aluno, né, no sentido não somente técnico, né, o técnico propriamente dito, que é a defesa pessoal em si, como também trabalhamos bastante o condicionamento físico, né, para que a pessoa tenha uma condição melhor
de aplicação de postura para aplicar as técnicas, e trabalhamos muito a questão da mentalidade também, né? Que é a questão do momento certo para agir, se deve agir ou não agir, agir acertadamente, né? Uma reação nunca deve ser muito além de uma ação. Agir ou não né? agir, né, mestre? Agir Também ou tem não isso. agir, né? A maior vitória é você não precisar fazer nada, né? O confronto em si físico se torna a última opção, quando você já tentou de tudo realmente ali e não teve jeito. Aí você acaba tendo que usar o que você aprendeu. Mas você conseguir sair de uma situação, se evadir de um ambiente hostil sem precisar usar a técnica, é muito melhor, né? Então, tudo isso aí é colocado em pauta, a gente trabalha essa mentalidade da prevenção, que é muito importante, né? A prevenção é mais importante ainda. Sim. Então, por exemplo, é como você estar caminhando no centro de São Paulo, 6 horas da tarde, numa rua deserta com o celular na mão. Você está pedindo para ser assaltado, né? Então, se você toma alguns cuidados, essa agressão dificilmente, não que não possa chegar, mas você não vai estar atraindo ela para você, né? A sua postura também, né? Tudo faz uma grande diferença, né? Eu acredito que também quem pratica a defesa pessoal acaba tendo um olhar diferente quando está nas ruas, quando ele já vai tentando localizar, né? Sim. A gente você já tem uma visão periférica da situação, né? Você já consegue perceber algumas coisas quando já não estão muito normais, e você já começa a procurar sua rota de fuga para sair. E o apelo feminino quanto a isso, mestre? Como que está? Porque a gente fala de violência, o que a gente ouve muito de violência ultimamente, né? Com relação a mulheres. Sim. E a procura, imagino que também... A procura de mulher hoje, Márcio, está muito grande, né? Porque ela não sofre a violência somente nas ruas, né? Ela sofre a violência doméstica, né? A violência, ela não é só a física também, né? Hoje é falado muito sobre isso, né? Violência psicológica, enfim. E ela vai estar mais preparada para lidar com esse tipo de situação. E como eu estava te falando, preparada para evitar algumas situações, né? Quando ela já começa a perceber aqueles sinais, né, que pode vir a acontecer alguma coisa, ela tem aí o espaço para poder estar se protegendo disso, né? Isso também acaba servindo para autoestima, não é verdade? Muito. Porque nos tira daquela situação de impotência, né? Sim, autoestima, né? Autocontrole, né? É fundamental. Eu imagino uma mulher que está ouvindo barbaridade de um agressor, que geralmente é o agressor familiar e tal. Sim. Mas se ela treina, ela tem algum conhecimento técnico, eu acredito que dentro dela... Sim, ela vai se sentir mais empoderada, com certeza. Né? Mais confortável, mais segura, né? A partir do momento que ela sabe que se ela precisar agir, ela vai se sobressair, a segurança dela é dobrada, né? Não faz muito tempo, mestre, eu tive um duelo verbal com alguns antigos da arte marcial. A gente estava conversando umas questões assim que hoje o Krav Maga é um expoente, né? Sim. E uma das bandeiras que eu estava levantando é que o grande perigo e o grande erro da arte marcial tradicional é focar o esporte. Sim. Isso? Porque a arte marcial, quando foca o esporte, ela sai da sua raiz. Ela sai da sua raiz, que seria a arte marcial, né? Esquece aquele lado filosófico da arte, né? Passa a ser esporte de contato e não mais uma arte marcial. Né? Então, na verdade, são 3 situações diferentes aí que, entre elas, existem algumas junções, né? Que é o esporte de contato, a arte marcial e a defesa pessoal. Isso. Em algum ponto elas se juntam, mas cada uma tem o seu leque de... E o grande desafio que a gente estava conversando é assim, o competidor, ele é tão focado na competição que na rua ele não é nada. Então, mas é diferente você treinar sabendo, você tem um oponente para você enfrentar ali. Você tem regras a serem respeitadas, né? Cada competição, cada arte tem as suas regras ali. Então você sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Algumas artes se enobrecem com essas regras, outras às vezes acabam não conseguindo muitos resultados, e não porque não sejam boas, né? Acho que toda arte marcial é boa, todas elas funcionam muito bem,
Mas o que acontece muitas vezes são as regras. As regras te impedem de poder fazer aquilo que você saberia fazer, né? Alguns alunos, inclusive, já me perguntaram, né? Mas, professor, entre o Muay Thai, por exemplo, e o Krav Maga, qual que é melhor? Porque me falaram que o Krav Maga não é muito bom. Então não tem como medir isso, Márcio, porque o Krav Maga, você não está treinando, você não está ali se preparando e aprendendo para entrar numa competição, para trocar socos, chutes, tatame, chão. A ideia do Krav Maga, o foco do Krav Maga é justamente outro. Então, por exemplo, se um atleta não tem como medir se não for numa situação real, né? Começa por aí. E também não tem como você definir o que é melhor, o que é pior, sendo que você não vai poder usar tudo que você sabe. Por exemplo, o Krav Maga, você vai sempre estar focando os pontos vitais do seu agressor, né? É justamente aí que o mais fraco leva vantagem sobre o mais forte, né? Por isso que não tem a questão aí de ser mulher, ou a questão de idade, preparo físico não vai fazer muita diferença. Porque você sabendo utilizar bem a técnica, independente da força do seu agressor, se você souber pegar num ponto fraco dele, num ponto vital, vai fazer uma grande diferença. Vai machucar, vai estragar, você vai aniquilar a ameaça desta forma, né? E numa competição? Você coloca ali um praticante de qualquer arte aí para fazer, como o pessoal faz muito na internet, aí, que isso é ridículo, né? Fazer ali um embate com um praticante de Krav Maga não tem como fazer, porque você não vai ser agredido a ponto de ir para o hospital. Sim. Então, você está praticamente com os braços amarrados ali, você não vai poder ter a ação que você saberia ter. Então não tem como medir isso, né? E tem uma situação também, uma experiência que eu passei, uma única experiência, e por mais que a gente pratique alguma coisa, mas de repente você está no ambiente, cruzando uma rua movimentada, prestando atenção nos carros, você está atravessando, chegando no outro lado da esquina, eram seis pessoas, 6 moleques. Né? De repente eu me vi em volta de 6 moleques grandões, mas eram moleques menores. E tio, vai passando, aquelas coisas de abordagem mesmo, né? Sim. Né? E isso é um ato um cotidiano nosso, né? Sim. Todo dia acontece alguma coisa. Eu digo para você, me deu um apagão, eu não sabia o que fazer na hora. Né? Por mais que a gente esteja treinando, mas como que está acontecendo isso, né? Eu precisei de alguns minutinhos ali para me centralizar, falar, opa, acorda, presta atenção, respira. Sim. Né? Então, essa situação de rua, quando ninguém está esperando. O Krav Maga trabalha para isso. Exatamente. Você prepara para que a pessoa saiba como agir numa situação de risco, né, de perigo e sob tensão. Que é diferente de você ser um lutador de tatame, de ringue, né, que você está ali preparado, focado para aquilo, né, tem todo um aparato ao seu redor, né, e no caso de rua, não. Então, realmente, quem não está preparado, por mais que saiba fazer alguma coisa, a situação é diferente, né? É 1, é 2, como você falou aí, 6 pessoas que podem ser possíveis agressores aí. Então, é uma situação que você já não está acostumado a lidar. Isso. E o Krav Maga vai te ajudar nesse sentido, né? Você vai aprender os fundamentos, né? Vai aprender a se defender contra 1, contra 2, contra mais agressores, né? Utilizando armas, inclusive, que não são armas tradicionais, né, como a gente aprendia antigamente. Você fala, poxa, mas para que eu vou usar uma defesa contra a espada numa situação real, se ninguém usa espada? No Krav Maga você já vai aprender a se defender contra situações reais. É uma faca, né, é um pedaço de pau, uma garrafa, uma arma de fogo, né, que são coisas que você vai estar mais próxima de sofrer aqui na sua realidade. Porque a polícia militar, mestre, a gente sabe disso, o exército, as forças armadas, seja qual seja, né? Todas elas fazem treino em ambiente, elas criam um ambiente de treino, um ambiente focado na realidade. Sim, próximo do real. Então eles têm aqueles stands lá de treino, eles montam cenários, como que fosse casa, residência, bares. Eles criam um ambiente real e o recruta passa por um intenso programa de treino, atirando em alvos, atirando em coisa para... Sob pressão. Né? Sob pressão. Exatamente.
Na rua, para que ele consiga manter, né, uma frequência tranquila, manter Sim. a sua calma, para ele saber como agir Sim. e como deve, né, o que ele pode fazer naquele momento ali. Então, assim, Márcia, é um trabalho totalmente diferenciado, né, e diferente comparado a uma arte marcial, a um esporte de contato, porque é realmente focado em defesa pessoal. E defesa pessoal, como a gente havia falado, não é troféu, não é medalha, é a sua vida que está ali em jogo, né? Então são situações reais de perigo ali. Então você realmente precisa saber o que fazer, fazer bem feito, porque se não funcionar, né, você não vai simplesmente perder uma competição, você pode perder a sua vida. A sua visão muda bastante com a prática, né? Você começa a observar coisas que você antes não se atentava, né? Você está andando num parque, você está andando na rua, você já começa a perceber quando tem alguma coisa esquisita. Então, é aquilo que eu te falo, antes que aconteça, você já começa a se prevenir, a o tomar um Krav outro Maga, rumo. resumindo, professor, o Krav Maga é prevenção. É prevenção, sim, a princípio, né? Princípio. A princípio é prevenção, mas numa situação onde não houver mais o que fazer, né, resultado. iminente ali realmente de uma agressão, aí você estar preparado realmente para se defender, aí ter um resultado E a positivo boa a seu notícia favor. para Osasco é que o professor, a quem eu tomo a liberdade de chamar de mestrão, né? Robson Blasques, ele está em Osasco, é isso? A gente, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade aí para expressar o meu agradecimento, né, ao ilustre Márcio, que esteve presente lá na nossa aula inaugural, né, do Krav Maga Caveira em Osasco, foi no último dia 14 de janeiro, né, e agora estamos aqui, né, desenvolvendo um bom trabalho aqui na região, né, já estamos tendo bastante procura. Você comentou a respeito das mulheres, a procura feminina hoje é muito grande. Além do trabalho com adultos, desenvolvemos também trabalho com crianças, né? Também temos o Caveira Kids. Aí você vai preparar crianças também para saber como enfrentar bullying, né? Essa situação toda, né? Essa questão de um adulto querer se aproveitar de alguma maneira, essa criança ela está preparada para dizer um não, para chegar em casa também comunicar aos pais do ocorrido, enfim. E a própria defesa pessoal também, cada um no seu tempo, né, dentro da sua idade aí, com o trabalho lúdico que a gente faz, mas também tem um resultado bastante positivo. Claro que nós vamos deixar todos os contatos aí para o amigo do Enguarda procurar o mestre Robson Blasques, né? E saber que o Krav Maga não é uma arte marcial, né? Ela Ele é um sistema a única arte, né, mundialmente reconhecida como defesa pessoal e não como arte marcial. que é para resolver. É tudo focado mesmo no intuito de resolver uma situação num menor espaço de tempo, né? São golpes práticos, efetivos, rápidos, né, bastante eficientes e simples de aprender. Não é nada mirabolante. A gente vai usar, sim, aqueles movimentos normais do corpo, né? Aquela coisa bastante intuitiva, né? Mas com um pouquinho de técnica aí para que funcione bem. E o mestre vai dar vai nos ensinar um pouquinho, né? Vai colocar aqui o apresentador para apanhar um pouco, certo, mestre? Vamos demonstrar alguma coisinha aí, né? Agradeço bastante sua presença aqui, mestrão. E o Krav Maga é uma técnica que eu tenho muita simpatia e quero aprender. É isso? Eu que agradeço pelo convite aí, foi um prazer estar aqui. Vamos aí demonstrar um pouquinho da nossa técnica aí para todos. Obrigado. Amigos em guarda, saúde aí, pá.